A universidade precisa incorporar, de fato, os problemas reais. Precisa escutar os problemas daquela realidade. Bom, eu sou o Giuseppe Pintaúdi, eu me formei em Engenharia Metalúrgica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e depois eu completei os estudos na Universidade de São Paulo, na área de Engenharia Mecânica e Ciência dos Materiais. Na verdade, isso foi uma surpresa ter feito essa carreira. O meu pai é um empreendedor e minha mãe sempre foi funcionária pública. Essa satisfação em estudar, escrever e querer adquirir novos conhecimentos. Outra grande motivação é a convivência com os alunos, ver a evolução dessas gerações e continuar em contato também com as gerações que são as anteriores à minha. Ciências materiais teve um papel muito importante, poder armazenar mais informações tem relação com o desenvolvimento de novos semicondutores. Nós tínhamos antes materiais que eram pesados, eles ocupavam salas inteiras e hoje a gente está segurando esses sistemas de armazenamento nas mãos. Aqui em Curitiba, as indústrias do setor automotivo têm grande importância. O desenvolvimento de veículos que sejam híbridos, com combustíveis alternativos, em biodiesel. Isso passa pela ciência dos materiais. Nós estamos estudando como a adição do biodiesel afeta a redução do atrito no motor, transferir a tecnologia para esse ecossistema da cidade. Bom, a gente tem uma cobrança de um sistema que é quantitativo, tanto no sentido da produção científica, quanto de metas de orientação. Podem existir até metas de recursos financeiros. As áreas de desenvolvimento tecnológico, eu sou a favor que elas busquem os recursos nas instituições públicas e privadas. Essa articulação, eu tenho um certo fascínio por ela, de tentar convencer os atores da sociedade. A participação industrial e a parceria universidade-empresa é muito importante. A academia está formando recursos qualificados justamente para que a pesquisa e o desenvolvimento seja de ponta. Além das universidades poderem atuar em conjunto, o setor produtivo tem que atuar em conjunto, ou ele precisa sentir que a presença da formação de recursos humanos qualificados alavanca a geração de riquezas. O principal deles, o doutorado acadêmico para inovação e o mestrado acadêmico para inovação. Para a transferência de tecnologia, usando pesquisa e desenvolvimento anteriormente. É obrigatório que uma empresa seja parceira na execução desse projeto. Na metade da década de 90, o Brasil tinha 20% dos doutores, apenas 20% atuando no setor produtivo, enquanto que 80% voltou sua carreira para a academia. Apenas 20% dos doutores na Coreia do Sul estavam na academia, enquanto 80% terminavam seus doutorados e conseguiam colocação no setor produtivo, o que faz com que agregue muito valor ao que é produzido no país. O Brasil simplesmente exportar commodities sem agregar alguma tecnologia de ponta a esse tipo de exportação. Existe uma grande dificuldade, tanto ampliar a parte permanente dos equipamentos, quanto mantê-la no sentido da atualização. Então a gente tem dois problemas. Primeiro, é uma dificuldade burocrática de acessar esse tipo de recurso, que é escasso. E a segunda questão, além da pouca oferta, nós temos uma dependência de outros países, dependemos muito de importação. Poucas empresas são produtoras de equipamento nessa questão de manter a máquina funcionando. A gente tem uma dependência mais de 90% ou da América do Norte, Estados Unidos, Canadá, ou da Europa e atualmente também da China, de importação de equipamentos. Essa dependência de equipamentos, ela não é só uma dependência da academia, para desenvolver os seus trabalhos. Então agora com a crise do Covid, a gente tem uma crise de equipamento muito acentuada. Em particular, aí chamou a atenção a crise na questão dos respiradores, a dificuldade do governo federal, do governo estadual, de uma prefeitura de fazer essa importação, é a mesma dificuldade para uma universidade pública fazer esse processo. Nesse sentido, várias universidades do Brasil se dispuseram numa questão emergencial a ser desenvolvedores desses equipamentos, Então a gente teve aí pelo menos 3 vertentes, ou um projeto novo, lógico, isso é muito mais longo e demorado, mas nós precisamos começar em algum momento, ou alguma nacionalização para já começar a produzir, ou tentar recuperar os componentes daquilo que já foi comprado e não está funcionando. Isso também significa deixar de importar.
Então, a situação de crise nos colocou numa situação de oportunidade, tanto indústria como universidade, para verificar se a gente realmente tem condições de atender demandas de emergência. O que nos leva a nos perguntar por que não estamos fazendo isso fora da crise. Nós precisamos de uma crise para demonstrar isso, então tem alguma coisa que está emperrando esse processo, essa cadeia produtiva com maior valor agregado, com maior tecnologia associada. Universidades públicas detêm mais de 90% da pesquisa de ponta que se faz no país. A universidade precisa incorporar, de fato, os problemas reais. Precisa escutar os problemas daquela realidade. Houve aí um determinado período de descolamento desses problemas. O investimento público podia ser maior. Agora a gente está com maiores limitações, nós precisamos devolver mesmo problemas reais para a sociedade. Criar mecanismos para essa interlocução. Do ponto de vista do setor produtivo, o setor produtivo também precisa procurar a universidade no sentido da pesquisa e desenvolvimento com vistas a absorver a tecnologia que for formulada, de modo que consiga contratar mais doutores. Isso é muito incipiente no país. Logicamente que tem toda uma questão da cadeia, toda a questão tributária envolvida de parte a parte, de modo que facilite a parceria público-privado. Existe sim uma necessidade de ação governamental em todas as esferas para facilitar essa união. Então, os três atores aí têm seus papéis definidos para alavancar esses processos. A universidade tem que reconhecer que precisa de fato responder a questões reais, quase do dia a dia das pessoas. O setor produtivo contar com os profissionais formados em maior alto nível no seu quadro de colaboradores e o governo facilitar essas ações, pensando aí em como as questões tributárias elas podem ser reformuladas para facilitar as parcerias público-privadas. A defesa da ciência ela é muito importante porque isso tem relação direta com a riqueza que é gerada numa sociedade, À medida que a ciência possa contribuir para o desenvolvimento tecnológico, nós estamos falando aqui de uma série de impactos sociais que podem decorrer sim do investimento em ciência.